Olá! E hoje a gente vai para o nosso primeiro podcast oficial. Hoje a gente teve como convidada a paciente Maristela. A gente conversou um pouco sobre o que é câncer e como é feito o tratamento. E a conversa acabou ficando um pouco longa, mas a gente dividiu em duas partes, tá? Então hoje eu tô liberando a parte 1, depois a gente vai liberar a parte 2. Vamos começar mais explicando o que é câncer e na parte 2 mais sobre o tratamento. Espero que vocês gostem, espero que tenha ficado a linguagem clara. Qualquer dúvida que não tenha sido explicada sobre o assunto no vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo ou em nossas redes do Instagram, tá? E aí eu vou tirar essas dúvidas para vocês. Beijo grande! Olá a todos, meu nome é Jamile, eu sou médica oncologista da clínica Oncologistas Associados. O oncologista é aquele médico que cuida e trata o câncer. Eu sou uma mulher branca, cabelos pretos compridos, estou usando uma blusa branca, uma saia rosa e estamos em uma sala de consultório. Essa é a Maristela e a Maristela vai se apresentar a vocês. Olá, eu sou a Maristela, eu tenho cabelo curtinho, eu sou branca. Estou vestindo uma blusa rosa e uma calça bege. Maristela, o que tem na sua blusa? Na minha blusa está escrito Outubro Rosa. Foi um presente que eu ganhei da própria clínica onde eu faço a quimioterapia. E o que você teve, Maristela? Eu tive um câncer de mama, na mama direita. E você está tratando esse câncer? Como é que funciona? Sim, doutora, eu descobri o câncer no finalzinho de 2019. Aí eu fiz todos aqueles processos, de investigação e passo com você desde dezembro de 2019 e passo até hoje. Hoje mesmo nós fizemos uma consulta. E você está agora só em acompanhamento e fazendo tratamento complementar, mas está sem o câncer. Isso, em maio eu fiz a cirurgia, doutora? Aí eu tirei o tumor e hoje eu faço apenas um bloqueio hormonal. Exatamente. E hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas, né, Mari? O que a gente vai conversar hoje? Vamos conversar sobre o câncer, o que é o câncer, né? Então vamos lá. Mari, você sabia que nosso corpo é uma organização praticamente perfeita? Nosso corpo, ele é formado de várias células. Imagine a célula como sendo um tijolinho. Por exemplo, no coração a gente tem os tijolinhos das células do coração que formam o coração. Então, cada célula do nosso organismo ela tem uma função específica. Então, imagine nosso corpo como uma grande organização, uma grande empresa. E que cada um tem um setor ali onde trabalha e que faz a sua função específica, tá? Se é no intestino, as células do intestino fazem a sua função de absorver os nutrientes. Se é do rim, as células do rim fazem a sua função e cada um segue aquilo ali rigidamente. E a gente tem vários controles de qualidade. Em empresas existem controles de qualidade, não é? E a gente tem, por exemplo, o RH da empresa. Sim. Né? O RH, ele avalia também se aquela pessoa ali está fazendo a sua função de forma correta ou não, ou se ela já cumpriu até seu tempo de fazer sua função ali, se não está na hora de se aposentar, não é? Sim. Isso acontece no nosso corpo também. A gente tem um RH, que ele fica o tempo todo avaliando se nossas células estão fazendo sua atividade de forma correta. Cada célula, além da sua atividade, ela tem a capacidade de formar uma irmã. Opa, vou aqui me multiplicar e formar uma irmã que vai fazer a mesma atividade que eu. E nessa formação, ela pode formar essa nova célula irmã de uma forma errada, diferente. E o RH está de olho nisso. A célula pode envelhecer, começar a ficar sem sua função adequada, aí o RH fala o quê? Vou te aposentar, tá na hora. E tira ela. Ou a célula pode, na hora de formar lá a outra, formar de uma forma diferente. O RH fala assim, vou te dar um aviso. Vou tentar te consertar aqui. Ele dá uma chance. Sim. Não é assim que a empresa faz? Ele dá uma chance. Vou tentar te consertar aqui. E aí ele tenta consertar aquela célula. Se é uma falta grave, não tem jeito. É demissão por justa causa. E aí ele não conserta, ele elimina. Mas além do RH, a gente tem os vigilantes da empresa. Os vigilantes estão o tempo todo olhando a empresa. E se o vigilante vê uma coisa de errado, o que ele faz? Ele dá um alarme, dá um alerta? Dá um alerta, chama todo mundo, tem um baderneiro aqui, tem alguém errado, vamos tirar essa pessoa daqui
e joga fora aquela célula. É assim que funciona o nosso organismo. A gente tem todos esses mecanismos dentro da gente. Além disso, a gente tem outros mecanismos que falam assim, olha, eu vou colocar aqui um cercadinho e você, célula do coração, você não pode sair daqui para outro local, porque sua função é coração. Fica aqui. E ela organiza para vir ali. E tem outros mecanismos que falam assim, ó, o sangue tem que vir por esse caminho aqui para alimentar, fazer essas células ter força, energia para seguir e correr adiante. Então, tudo isso funciona de forma linda no nosso organismo. O que é o câncer? Quando isso dá algum erro. Então, a maioria das pessoas pensa que o câncer é só quando a célula ali errada, ela se multiplica. Não, não é só isso. Isso pode acontecer. Uma pessoa que pega muito sol pode ter alguma alteração naquelas células da pele, né? Sim. O sol pode fazer aquela célula, na hora de se fazer a irmã, dar um erro. Mas aí a gente tem um mecanismo que pode consertar, não é? Eu não te falei isso? Sim. Algumas pessoas, esse mecanismo não funciona bem. E aí, o erro não é corrigido. E aquela célula consegue crescer. Mas lembra que eu te falei que se tiver falta grave, pode ir lá e eliminar? Sim. Aí, algumas pessoas, esse outro mecanismo de eliminar não funcionou bem. Mas eu te falei que tem os vigilantes, que eles também estão olhando se todo mundo está fazendo sua função adequadamente, não é só na origem não está surgindo. Mas aí tem pessoas que esses vigilantes não funcionam bem. Então, o câncer é a junção de tudo isso. Uma célula que deu errado, um RH que não conseguiu corrigir, e depois de não conseguir corrigir, não demitiu aquela pessoa, e os vigilantes que continuaram não percebendo que aquela pessoa ali estava fazendo coisa errada. E aquela célula consegue o quê? Se multiplicar, multiplicar, multiplicar. Entendeu? Sim. Como funciona o câncer? Sim. Daí, dá pra gente pensar o porquê que ele surge. E a vigilância é nossa imunidade. Então, as coisas que afetam a nossa imunidade, elas podem fazer com que a pessoa, com que a vigilante não funcione para entender que alguma célula escapou daquele RH. Quem é nosso RH? Nosso RH é o que a gente chama das enzimas de reparo, de correção, que são os mecanismos que estão o tempo todo vigilantes tentando corrigir as células. Tá? Ou até aquele mecanismo que vai lá e elimina a célula errada. E tem o mecanismo de aposentadoria mesmo. A célula, ela tem dentro dela já um tempo de vida definido. Tem célula que consegue enganar o RH e aumenta esse tempo de vida dela. E fala assim, aumentei o tempo de vida, eu sou espertinha. E aí aquela célula não morre, se perpetua. Uma célula que já está velha e errada. E tudo isso existe dentro da formação do câncer. O cigarro. O que o cigarro faz? O cigarro, ele tanto pode estimular as células a se formarem de forma errada, como ele atrapalha o sistema do RH. O RH fica doidão e não consegue corrigir nem eliminar as células. E tem o herdado. Você já pensou sobre o câncer herdado? O que pode ser? O genético? Seria genético? Isso. Geralmente o câncer genético, as pessoas têm problema nessas enzimas de reparo, nesses genes de correção. O RH é defeituoso. E isso pode passar. Porque a gente pode ter um RH defeituoso no tumor, ali naquela localização, que é uma coisa que não herda, ou a gente pode ter um RH defeituoso no corpo inteiro. Então você leva isso para outras gerações, ou pode herdar isso. E isso, sendo no corpo inteiro, tem mais chance de fazer câncer. Sim. O câncer, ele é, em cada lugar, em cada pessoa, ele tem características completamente diferentes, porque cada organização é única. Cada organização tem sua dinâmica. É lógico que elas seguem um padrão, mas elas têm uma dinâmica específica para elas. Certo. Vamos falar sobre outras coisas? Você consegue pensar em uma doença da imunidade? Uma doença da imunidade, AIDS? Ponto. O HIV é um vírus que leva a AIDS, que é uma síndrome da deficiência e da imunidade adquirida, tá? Então, uma pessoa que tem a AIDS tem a vigilância comprometida. Então, ela pode ter mais tendência a ter câncer, tá? Certo. Então, algumas doenças específicas podem fazer isso. Outros vírus podem acabar levando ao câncer, tanto por estimular a célula a
se fazer de forma errada, como por alterar o RH, a correção, como escapar da imunidade. HPV, hepatite B, são vírus que acabam, de alguma forma, pondo a pessoa mais risco a cânceres específicos, tá? Você entendeu como funciona o mecanismo, como o nosso organismo é lindo? Sim. O tempo todo a gente está tentando se corrigir. Sim. Mas pode acontecer uma falha, né? E as pessoas sempre se perguntam por que eu tive o câncer. A gente tem os fatores, Maristela, que eles podem ser fatores modificáveis, que a gente pode tentar mudar para evitar ter câncer. Outros não são possíveis. Eu falei para você que a célula pode envelhecer. Então, uma pessoa mais velha, ela tem células mais velhas, né? Sim. Que pode ter sua função alterada. Então, a idade é uma coisa que eu não consigo mexer. Eu não tenho como corrigir a idade. Não existe uma pílula do rejuvenescimento. Sim. Né? Uma coisa genética herdada é uma coisa que eu não consigo facilmente modificar. Não consigo. A pessoa pode ter mais risco, sim. A gente pode conversar em um outro momento sobre como as pessoas que têm o câncer herdado podem tentar prevenir ter câncer. Isso é um outro tópico. Mas geralmente é uma coisa que a gente não consegue mudar. O que a gente consegue mudar? Não fumar. Exercício físico. Evitar a obesidade. A obesidade, ela faz um estado pró-inflamatório. Ela deixa as células inflamadas. Um corpo inflamado consegue funcionar bem? Não. Então, você entende que um corpo inflamado altera todo esse mecanismo bonito que a gente viu? Sim. Então, tem influência nisso também. A pessoa beber demais. Ter algum vírus desses. Então, esses são fatores modificáveis que eu consigo tentar na minha vida corrigir para evitar a chance do câncer. Porém, ninguém está livre, porque existem os fatores não modificáveis. Às vezes, o sistema não funciona porque não funcionou. E não foi nada que você fez ou deixou de fazer. É um mecanismo tão complexo que às vezes pode ter um erro ali ao acaso. Sim. Numa empresa não acontece isso? Às vezes está todo mundo ali tudo certinho, todo mundo firme, aquela equipe que funciona super bem, aquela equipe que interage bem, mas ali um dia alguém estava ruinzinho e aí escapou alguma coisa e tudo desandou. Sim. Não acontece isso? Bastante, né, doutora? Então isso pode acontecer no organismo. Coisas que eu nem ouvia, eu nem sabia. Pois então. Daí a gente já falou o que é o câncer, por que ele pode surgir. Opa, para tudo. Calma. A gente vai falar sobre tratamento, a gente vai continuar esse papo no próximo episódio do podcast para isso não ficar tão longo, tá? Então não deixe de acompanhar. Assim que a gente liberar, vou avisar para vocês. Ativem o sininho, ativem a notificação para vocês poderem receber informação assim que esse vídeo sair. E a gente continua o papo de onde a gente parou, falando sobre tratamento.